Minha ex-esposa me traiu e me deixou pelo chefe rico dela e então ficou grávida. Mas desde que eu herdei milhões, ela quer que eu finja ser o pai e está implorando por outra chance. Minha ex-esposa, 32, e eu, 35, nos divorciamos há cerca de 6 meses, e dentro de um mês disso, ela estava grávida. Minha ex-esposa, vamos chamá-la de Olivia, e eu estivemos juntos por 3 anos e casados por 1 ano e meio, quando ela me contou que estava tendo um caso com seu chefe, vamos chamá-lo de Samuel, 42, por alguns meses. Temos um filho de 1 ano. E quando ela me contou sobre o caso, eu ainda estava tentando processar a situação, mas ela já tinha os papéis do divórcio prontos porque o chefe havia dito que estava pronto para se casar com ela. Até então, a única razão pela qual ela tinha hesitado era porque não tinha certeza se Samuel estava pronto para se comprometer com ela ou não. Mas assim que teve alguma forma de compromisso dele, decidiu me abandonar e também o nosso filho, e ir embora com ele. O divórcio foi relativamente direto porque eu queria a guarda completa do nosso filho, e consegui. Ela nem sequer se preocupou em lutar por isso, nem lutou por nada mais. Fiquei com tudo que tínhamos, o que fazia sentido porque, agora que ela tinha Samuel, era rica o suficiente para ter o estilo de vida que queria. Depois que o divórcio acabou, não ouvi mais nada dela até recentemente, embora tenha ouvido por meio de alguns amigos em comum que ela anunciou sua gravidez poucas semanas após nosso divórcio ser finalizado. Não sei exatamente de quantos meses ela está, e isso não faz diferença para mim, já que ela está fora da minha vida para sempre. O divórcio foi emocionalmente difícil para mim porque, ao contrário dela, eu realmente a amava e pensei que tínhamos algo real. Nos 3 anos que estivemos juntos, sempre notei que ela tinha um pouco de uma veia materialista, mas honestamente nunca pensei que isso interferiria em nosso relacionamento. Tenho me saído muito bem financeiramente, já que sou oncologista, mas não posso negar que Samuel é muito mais rico do que eu, já que é dono da empresa onde minha esposa trabalhava. Embora eles tenham se aproximado muito desde que ela começou a trabalhar lá, nunca me senti ameaçado por ele porque sempre pensei que eram apenas bons amigos. E eu sempre fui bastante seguro sobre nosso relacionamento porque acreditava que Olivia me amava tanto quanto eu a amava. Claramente, eu estava enganado, porque se fosse o caso, ela não teria achado tão fácil me abandonar e ir embora. E ainda consigo entender que ela tenha achado fácil me deixar, mas como alguém pode ter um filho e depois simplesmente abandoná-lo não faz sentido para mim. Ela nem sequer se preocupou em verificar como nosso filho estava, nem uma única vez após o divórcio, e isso tornou muito mais fácil para mim odiá-la, porque é isso que ela merece. Quando ela me deixou, tentou dizer que o motivo era porque eu nunca tinha tempo para ela, ao contrário de Samuel, que sempre estava disponível para ela. Não é tão fácil me enganar, no entanto. Sei que o verdadeiro motivo pelo qual ela foi embora foi porque ele era muito mais rico do que eu. Mas quando toquei nesse assunto com ela, ela começou a me xingar e agiu como se eu fosse uma pessoa horrível por sequer insinuar isso, mesmo sendo a verdade. Mas, de qualquer forma, o motivo pelo qual ela me procurou recentemente também tinha algo a ver com dinheiro. E isso só provou que eu estava certo. Recentemente, fui nomeado o único herdeiro da fortuna do meu tio. Contextualizando, meu tio era um empresário que construiu uma fortuna no setor imobiliário e é dono de uma das maiores empresas imobiliárias do estado. Ele nunca se casou e nunca teve filhos, mas éramos muito próximos. Ele me adorava, e eu sabia disso, mas ainda assim, não esperava ser nomeado o único herdeiro de tudo que ele possuía. Tudo ainda está sendo avaliado, mas sei com certeza que estou lidando com um patrimônio de mais de 2 milhões de dólares, e nem comecei a pensar em quanto valem seus ativos. Ele também deixou a empresa para mim, mas, honestamente, não estou interessado em administrá-la. Felizmente, ele também deixou instruções caso eu não quisesse gerenciar a empresa. E assim, de acordo com as instruções dele, nomeei o CFO como o atual CEO. Dessa forma, a empresa continua funcionando sem problemas, mas ainda me beneficiarei com os lucros dela, então posso facilmente me aposentar. No momento, no entanto, continuarei trabalhando porque amo o que faço, e com todo o dinheiro que tenho agora, posso até retribuir à sociedade de maneiras muito maiores. Mas já falei o suficiente sobre meus planos nobres. Vamos falar sobre os planos nada nobres de Olivia. Na semana passada, contei a alguns amigos sobre minha herança durante um jantar com drinks, e todos ficaram bem surpresos, mas a maioria parecia feliz por mim. Mas imagino que um deles não ficou tão feliz, porque alguém contou a Olivia sobre isso. Foi assim que ela descobriu. No dia seguinte, ela apareceu na minha casa e disse que precisava conversar comigo. Ela estava visivelmente grávida, e eu estava prestes a mandá-la embora, mas tive um pressentimento de que valeria a pena ouvi-la. Decidi deixá-la entrar porque, depois de quase 6 meses de divórcio, imaginei que ela só poderia ter vindo por algo importante. Contudo, na época em que a convidei para entrar, não fazia ideia de que ela sabia sobre a minha herança. De qualquer forma, ela tentou começar uma conversa casual comigo, mas eu realmente não estava interessado, então me limitei a responder com monossílabos. Então, ela me parabenizou pela herança, o que foi seu primeiro erro. Fiquei um pouco surpreso por ela ter conseguido descobrir, mas imaginei que algum amigo tinha me delatado, então apenas agradeci. Depois, ela perguntou sobre o nosso filho e como ele estava, e isso realmente me irritou, porque nos últimos 6 meses ela fingiu que nem tinha um filho, e agora, de repente, queria saber como ele estava. Perdi a paciência, e fico grato por meu filho não estar em casa naquele momento, pois ele estava com meus pais. Caso contrário, teria ouvido a maneira como falei com a mãe dele.
Não me arrependo, no entanto, porque ela mereceu totalmente. De qualquer forma, quando ela perguntou sobre o nosso filho, disse a ela para ir direto ao ponto e parar de enrolar, porque sabia que ela tinha um propósito ao estar ali, e não era para conversar casualmente ou perguntar sobre coisas com as quais ela não se importava. Eu estava realmente impaciente, e ela percebeu isso. Então, decidiu ir direto ao ponto e me disse que estava ali para discutir a nova adição à nossa família. Obviamente, fiquei muito confuso, porque tinha assumido que ela estava grávida do chefe, e não minha. Ela tinha tanta certeza disso quando nos separamos que nem me preocupei em questionar. De qualquer forma, mesmo que o bebê fosse meu, sabia que um teste de paternidade depois do nascimento resolveria a dúvida, e lidaria com isso quando chegasse a hora. Mas, enquanto ela estivesse grávida, seria melhor que Samuel cuidasse dela, porque eu não queria nada com ela, a menos que o bebê fosse meu. Pode parecer cruel, mas era assim que eu me sentia. E não achava que ela se importava com isso, porque tinha tanta certeza de que o bebê era de Samuel. De qualquer forma, fiquei bastante chocado quando ela se referiu ao bebê como a nova adição à nossa família, porque não sabia se isso era um fato ou não. Então, decidi perguntar se ela tinha certeza sobre a paternidade e se o bebê não era meu. Eu não tinha interesse em continuar falando com ela caso não fosse. Mas, em vez de entender a deixa, ela me disse que ainda não tinha feito um teste de paternidade, mas que faria se eu quisesse. No entanto, independentemente de quem fosse o pai biológico do bebê, ela acreditava que, como ainda estávamos casados quando o bebê foi concebido, eu tinha o mesmo direito à criança. E como não havíamos discutido isso antes, achou que era hora de resolvermos, já que faltavam poucas semanas para o nascimento. Então, ela soltou uma bomba, disse que queria meu nome na certidão de nascimento do bebê como pai, porque acreditava que seria melhor para ambos os filhos terem o mesmo sobrenome. Eu definitivamente não esperava isso, e precisei de alguns minutos para processar o que ela estava dizendo. Mas, assim que entendi, recusei imediatamente. Na verdade, não consegui evitar e acabei rindo na cara dela porque o plano era ridículo. Era fácil ligar os pontos, e ela já havia cometido o erro de me informar que sabia sobre minha herança. Então, obviamente, estava tentando garantir o futuro do bebê e, de alguma forma, o dela também, me fazendo assumir a responsabilidade pelo bebê e talvez até pagar pensão. Agora que eu era subitamente mais rico que Samuel, ela estava cantando uma música diferente, e achei isso muito engraçado. Então, simplesmente disse que ela era muito estúpida por pensar que eu consideraria uma ideia dessas. E pedi para ela sair da minha casa porque não queria mais conversar. Mas ela não saiu. Ela continuou sentada, tentando me convencer. Disse que estava disposta a fazer um teste de paternidade, mas acreditava que seria melhor para seus filhos terem, no mínimo, algum tipo de relacionamento e que ter o mesmo sobrenome ajudaria na conexão entre eles. Ela tentou parecer que realmente se importava com as crianças e com o relacionamento delas. Então, ela estava me pedindo para permitir que colocasse meu nome na certidão de nascimento do bebê, para que nosso filho tivesse um irmão ou irmã e pudesse se relacionar melhor com o bebê quando nascesse. Foi patético, porque ela mesma não tinha estado presente para o nosso filho nos últimos 6 meses desde o divórcio e nem sequer se deu ao trabalho de verificar como ele estava, mesmo tendo direitos de visitação. Disse a ela que nosso filho mal tinha uma mãe, e agora ela estava agindo como se fosse importante garantir que ele tivesse um relacionamento com o irmão ou irmã. E, mesmo que eu concordasse que nosso filho deveria ter algum tipo de relacionamento com o irmão ou irmã, ou meio-irmão, dependendo de quem fosse o pai, ainda não fazia sentido colocar meu nome na certidão de nascimento como pai, se eu não fosse o pai biológico. Deixei claro que, se o teste de paternidade provasse que o bebê era meu, talvez eu até considerasse a ideia. Mas, se não fosse, simplesmente não estava interessado. Depois de deixar isso bem claro, ela tentou argumentar mais, desesperada para parecer que se importava de verdade com o relacionamento do futuro bebê com nosso filho. Disse que esse era o motivo para querer meu nome na certidão de nascimento, mas eu sabia que o verdadeiro motivo era minha herança e nada mais. Disse a ela que sabia exatamente o que ela estava tentando fazer e que não era nenhum idiota. Obviamente, ela não ficou feliz com a insinuação de que era interesseira, então começou a gritar comigo novamente. Simplesmente mandei ela sair, ou eu chamaria a polícia. Ela finalmente foi embora. Era evidente que ela estava arrependida de ter me deixado, mas isso era apenas o karma por tudo que ela fez comigo. Depois que ela saiu, eu ainda estava muito irritado com o que ela tinha acabado de tentar fazer, porque não podia acreditar que ela achava que eu era tão estúpido a ponto de permitir que ela colocasse meu nome como pai do bebê. Claro, se eu fosse realmente o pai do bebê, eu não teria problema com isso. Mas sua sugestão de que todos os nossos filhos deveriam ter o mesmo sobrenome, independentemente de quem fosse o pai biológico, apenas não fazia sentido para mim. Se ela tivesse vindo até mim pedindo um teste de paternidade para descobrirmos a verdade e depois trabalharmos juntos a partir disso, talvez eu tivesse respeitado. Mas isso claramente era apenas um plano para ela garantir um pedaço da minha herança, e como ela não conseguiu pensar em algo plausível, estava desesperada. Eu fiquei muito irritado e não podia deixar isso passar sem reagir de alguma forma. Até aquele momento, eu não tinha feito nada para revidar o que ela fez comigo, mas depois dessa visita, eu decidi que era hora. Enviei um e-mail para Samuel, contando tudo o que aconteceu. Naquele momento, eu nem me importava se ele já sabia ou não sobre o plano dela.
Eu só queria causar algum problema para ela de qualquer maneira possível, e essa foi a única ideia que me veio à mente. Eu não tinha certeza se funcionaria, mas dei sorte. Aparentemente, Samuel não fazia ideia do que ela estava planejando pelas minhas costas. Ele não respondeu ao meu e-mail, mas pelo que descobri depois, isso gerou uma grande briga entre os dois, e eu nem posso culpá-lo. Qualquer um no lugar dele faria o mesmo. Em vez de lidar com a situação de maneira madura, ela começou a me culpar e postar freneticamente sobre mim nas redes sociais. Não apenas isso, mas também começou a falar com nossos amigos em comum, tentando convencê-los a me contatar e pedir que eu consertasse as coisas com Samuel. O que quer que isso signifique. Para mim, já tinha deixado as coisas claras quando contei a verdade para ele. Obviamente, nenhum dos nossos amigos está do lado dela. Todos acham que eu fiz o que era certo. Isso é interessante, porque tenho certeza de que foi um deles quem contou a ela sobre a minha herança, mas ainda não descobri quem foi para cortar relações. De qualquer forma, agora eu tinha Olivia para lidar, e ela estava testando minha paciência. Ela postava constantemente que eu estava com inveja da vida dela e que estava amargurado por ela ter me deixado. E era por isso que eu estava tentando destruir o relacionamento dela com Samuel. Ela alegava que só tinha me procurado para ver nosso filho, já que, segundo ela, eu estava impedindo suas visitas, o que é uma mentira descarada. Ela estava tentando usar as redes sociais para ganhar simpatia e convencer Samuel de suas mentiras. Mas como isso estava começando a manchar minha reputação, mesmo entre pessoas que não me conheciam, eu decidi que precisava fazer algo. Então, considerei expor publicamente a verdade sobre o que realmente aconteceu. Eu hesitei porque sabia que isso arruinaria completamente a reputação dela e Samuel provavelmente a deixaria. Mas eles não eram nem casados ainda, então seria fácil para ele sair dessa. Antes de fazer isso, eu queria ter certeza de que era a coisa certa a se fazer. Então, seria eu o babaca se eu publicasse como minha ex-esposa queria colocar meu nome como pai do bebê na certidão de nascimento? Atualização 1. Eu fiz isso. Eu realmente postei a verdade antes mesmo de abrir a seção de comentários aqui, porque minha intuição dizia que eu deveria simplesmente fazer. E foi o que eu fiz. Depois disso, voltei ao Reddit para validar minha decisão e estou muito grato que a maioria das pessoas acredita que publicar meu lado da história seria a coisa certa a fazer. Eu a tinha bloqueado após o divórcio, mas a desbloqueei só para que ela pudesse ver essa postagem. A maioria dos nossos amigos está me apoiando e, mesmo sabendo que estou fazendo isso com ou sem apoio, significa muito para mim que eles estejam do meu lado, porque tenho certeza de que isso a está deixando realmente irritada. Ela não conseguiu obter o tipo de simpatia que queria. E, pelo que sei, ela teve que voltar a morar com os pais porque Samuel não quer mais que ela more com ele. Já se passaram 1 semana e 4 dias desde que enviei aquele e-mail a Samuel e, embora ele não tenha respondido, muitas coisas aconteceram desde então, e eu sei que há problemas no paraíso. Estou bastante satisfeito que isso esteja acontecendo com eles, porque ela me deixou e deixou nosso filho para ficar com outra pessoa apenas porque ele era mais rico do que eu. E Samuel, bem, ele era apenas um destruidor de lares. Estou contente que o karma finalmente esteja alcançando eles e realmente espero que isso lhes ensine uma lição para a vida toda. Mesmo que não ensine, isso realmente não importa, porque eu ainda vou estar rico e feliz com ou sem eles. Meu filho e eu estamos até planejando tirar férias em algumas semanas porque acho que preciso de uma pausa. Tenho trabalhado como um louco desde o divórcio. E agora que finalmente estou tendo o fechamento emocional que pensei precisar, acho que uma pausa bem merecida vai me fazer muito bem. E quando eu voltar, estarei pronto para trabalhar ainda mais. A única peça do quebra-cabeça que ainda não consegui descobrir é quem exatamente contou para Olivia sobre minha herança. Porque, até agora, perguntei a vários dos meus amigos e eles disseram algo a Olivia sobre minha herança, e todos negaram ter algo a ver com isso. As pessoas para quem contei sobre herança são muito próximas a mim, então odeio a ideia de que um deles esteja mentindo para mim. Mas, bem, é assim que as coisas são. De qualquer forma, vou começar a planejar minhas férias com meu filho agora. Olivia apareceu novamente na minha porta hoje, e desta vez meu filho estava em casa também. Então eu disse para ela ir embora imediatamente, porque eu tinha certeza de que ela não estava ali para vê-lo. Ela provavelmente estava lá para arranjar briga comigo. E eu não queria que meu filho me visse agindo assim, já que Olivia sempre traz à tona o pior em mim. Mas ela se recusou a sair e disse que estava ali para ver o filho e, como ela tinha direitos de visitação, eu não poderia exatamente impedir. E isso era verdade. Então, tive que deixá-la entrar e permitir que visse nosso filho. Não fiquei nada feliz com isso. Mas, se eu tivesse recusado, poderiam haver repercussões legais. E já falei com meu advogado para evitar que isso aconteça no futuro. Só para deixar claro, não é que eu não queira que ela veja nosso filho. Eu adoraria que nosso filho pudesse ter um relacionamento normal com ambos os pais, mas não quero que ela entre e saia da vida dele sempre que quiser. Da primeira vez que ela saiu de casa para morar com Samuel, ela nem se deu ao trabalho de se despedir do nosso filho. E foi muito óbvio que, nas semanas seguintes, ele achou muito difícil lidar com a ausência dela.
Eu não queria que isso se repetisse. Então, falei com meu advogado. E vamos entrar com um pedido de visitas supervisionadas para que eu possa monitorar quando ela pode vê-lo. E ela não poderá ir e vir quando quiser, porque isso não é bom para o nosso filho. De qualquer forma, nosso filho ficou um pouco confuso ao vê-la no começo, mas depois parecia feliz o suficiente. Ela me ignorou durante todo o tempo que esteve aqui, mas notei que começou a gravar vários vídeos no final da visita. A única coisa que disse a ela antes de sair foi que não queria que ela postasse nenhum desses vídeos online, porque não queria que nosso filho tivesse uma presença online enquanto ainda era tão jovem. Para isso, ela apenas me disse que estava guardando esses vídeos para si, caso sentisse muita saudade dele. O que acho que é besteira, mas não discuti com ela porque seria inútil. De qualquer forma, foi isso que aconteceu, e acho que foi bem estranho, mas não é como se ela tivesse feito algo errado, então não posso reclamar. Então, eu havia solicitado ao meu advogado que entrasse com um pedido para Olivia ter apenas direitos de visitação supervisionados após sua visita inesperada alguns dias atrás para ver nosso filho. Mas, depois do que aconteceu ontem à noite, acho que isso não será mais necessário. Após sua última visita, ela não postou nada contra mim. Na verdade, esteve bem inativa nas redes sociais por um tempo. Ela fez algumas postagens contra mim depois que publiquei meu lado da história, mas isso durou apenas alguns dias, e então ela simplesmente desapareceu. Depois disso, ela veio nos visitar, o que também foi bem estranho. No entanto, o que aconteceu ontem é o mais surpreendente de tudo, porque ela apareceu novamente, de repente, desta vez acompanhada de um advogado. Ela me entregou documentos assinados declarando que estava renunciando à custódia do nosso filho. Ela e o advogado me informaram que eles entrariam com o pedido e que isso seria aprovado pelo Tribunal de Família em breve. Ela só queria me dar um aviso prévio para que eu não fosse pego de surpresa. Eu não consegui evitar perguntar por que ela estava fazendo isso, porque, apenas alguns dias atrás, ela veio nos visitar para ver nosso filho. Mas ela não me deu uma resposta direta. Tudo o que disse foi que tinha decidido que, no melhor interesse do nosso filho, ele deveria ter apenas um dos pais, e esse seria eu, porque ela estaria ocupada demais cuidando de seu futuro bebê. Ela disse que sua interação com nosso filho no outro dia fez perceber que ele estava melhor sem a mãe, já que ele não parecia tão apegado a ela, e ela também não sentiu nada ao estar perto dele. Então, ela queria que eu assumisse completamente e me garantiu que não nos incomodaria mais com sua presença. Eu fiquei realmente confuso com o que estava acontecendo e me senti mal pelo meu filho, porque sua mãe disse que não sentia apego por ele. Mesmo que ele ainda não entenda o que isso significa, sei que isso machucaria caso entendesse. Mas eu não tentei impedi-la, porque, independentemente do que eu quisesse, ela já tinha tomado sua decisão. E, se ela não queria ser mãe, eu não iria forçá-la. E, definitivamente, ela estava certa sobre uma coisa. Seria melhor para ele ter apenas um dos pais presentes, e esse seria eu, porque eu estava disposto a ser um pai para ele. Antes de ela sair, perguntei se ela sabia algo sobre a paternidade de seu bebê, e ela me disse que tinha decidido que só faria um teste de paternidade após o nascimento do bebê, e até lá eu não tinha com o que me preocupar. Ela também mencionou que, se o bebê fosse meu, discutiríamos um arranjo que funcionasse para ambos. Mas, até lá, ela não queria que eu falasse com ela. E, bem, eu respeito isso. Pode parecer insensível, mas eu já tenho muito com o que me preocupar para ficar pensando em uma criança que provavelmente nem é minha. Atualização 4. Finalmente ouvi de Samuel depois de quase 4 semanas desde que enviei aquele e-mail, e aprendi muitas coisas que eu não sabia sobre Olivia e a situação. Ele começou pedindo desculpas por, bem, tudo, mas não vou entrar nisso. Depois das desculpas, ele me contou que eles realmente fizeram um teste de paternidade algumas semanas atrás e que sabiam com certeza que o bebê não era meu. O bebê é dele. E, mesmo quando ela veio até mim, ela já sabia disso. Foi por isso que ele ficou tão chateado e terminou as coisas com ela, porque era muito óbvio que ela não pertencia verdadeiramente a ninguém no sentido emocional da coisa. Ela tentou dizer a ele que só tinha me visitado para falar sobre ver nosso filho com mais frequência, porque ela alegou que eu não estava permitindo que ela o visse. No entanto, ele não acreditou nisso e decidiu confiar na minha versão dos acontecimentos, já que, nos últimos 6 meses, ele vinha pressionando para que ela visse nosso filho. Mas ela era quem sempre adiava isso e parecia muito improvável que ela tivesse mudado de ideia de repente. Então, ele rompeu o noivado e pediu que ela se mudasse. E assim ela saiu. Mesmo depois de partir, ela enviou a ele alguns vídeos com nosso filho para tentar provar que tinha realmente visitado nosso filho algumas vezes e que não estava mentindo sobre o que havia dito a ele. Mas ele não é idiota e conseguiu ver através disso. Pelo menos agora eu sei porque ela gravou todos aqueles vídeos. Era apenas para que pudesse usá-los para se justificar. E não consigo imaginar algo mais desprezível. Ela estava literalmente usando nosso filho para tentar voltar com Samuel. E, quando percebeu que isso não iria funcionar, decidiu renunciar à custódia dele de qualquer maneira. Ele me contou que eles ainda vão criar o filho juntos, mas que ela está exigindo um valor exorbitante de pensão alimentícia agora. O que é esperado, já que ela deixou o emprego depois de ficar noiva dele. Mas esse agora é o problema deles, e eu estou finalmente livre dela. Em breve, terei a custódia total e exclusiva do nosso filho. E o processo de herdar tudo que meu tio deixou para mim está quase concluído, então estarei muito bem financeiramente. 6 meses atrás, eu não teria imaginado viver uma vida assim, mas, neste momento, estou realmente feliz com o rumo que as coisas tomaram.